Muito bem, senhores, o Divã me disse. Eu queria tratar com vocês uma espécie de virada que o analista pode fazer na clínica durante uma sessão. Ele promoveu uma virada que é muito interessante, que é uma virada de um aprofundamento, você buscar essas camadas mais profundas. Então vamos imaginar uma situação que o seu paciente traga ele tem uma sociedade de negócios, uma sociedade comercial, e ele traga para a sessão um conflito com essa sociedade, nessa sociedade, e um desejo de separação. Então começa a surgir uma coisa que não tinha surgido nas sessões anteriores, começa a surgir um fato novo, que é um desejo de separação. Esse paciente seu começa a cogitar a ideia de se separar deste sócio. Então, a primeira coisa que o analista vai ficar tentado a fazer, o primeiro movimento que o analista vai ficar tentado a fazer, é de funcionar ali como uma espécie de conselheiro e fazer o que os familiares fazem, fazer o que um churrasco de amigos faria, que é essa ideia de você dar conselho, você dizer faça isso ou faça aquilo, não é melhor assim, não é melhor assado. Então você se colocar nesse papel de conselheiro, que o analista não deve fazer isso, ele não deve tomar um partido nessa decisão, ou no sentido de uma separação da sociedade, ou no sentido de uma continuidade dessa sociedade. Bom, então o primeiro passo é esse, segurar essa tentação, que seria um movimento mais fácil. Isso não exige nada do analista, ele vai funcionar ali como um vizinho, ele vai funcionar ali como um parente, ele vai funcionar ali como um amigo, mas ele não vai funcionar assim como um analista. Então, ele será tudo menos um analista. E ele precisa ser um analista. Então, o que é ser um analista? Extrair desse contexto, extrair dessa circunstância um conhecimento que o paciente ainda não tem. Então, o paciente está inserido dentro de uma problemática, só que ele não está enxergando aspectos dessa problemática que o analista vai ajudá-lo a enxergar. Tá bem? Tudo bem? Então, qual é o primeiro movimento que o analista tem que fazer? Ele tem que ir dando um pouco de corda para o seu paciente, no sentido do seu paciente falar mais sobre esse conflito, falar mais sobre essa sociedade. É mesmo? Você está pensando, né? Começa a surgir em você esse desejo de separação, mas por que você está pensando isso? Por que você está chegando a essa conclusão? Então, alguma fala no sentido de fazer com que o seu paciente fale mais sobre esse conflito. Por que isso é importante? Porque quanto mais o paciente falar sobre esse conflito, sobre essa sociedade, mais elementos no relato do próprio paciente, mais elementos ele vai estar dando para que o analista enxergue o que será que está por baixo disso tudo, o que será que está acontecendo, o que é que esse paciente não está vendo, que eu posso ajudá-lo a enxergar. Então, o paciente começa a falar então dessa sociedade e vai mostrando que há uma diferença entre ele e o seu sócio. Então, que esse conflito existe porque ele age de um jeito e o seu sócio age de outro. Então, eu começo a perguntar como é que o seu sócio age, como é que o seu sócio é no trabalho, e ele então vai trazendo um sócio descompromissado, um sócio mais infantil, um sócio que não se envolve com o trabalho numa postura mais profissional. Então, falta uma postura mais profissional. Então, eu vou, num primeiro momento, o que eu vou fazendo? Eu vou acolhendo isso que o
paciente está trazendo, eu vou acolhendo. Parece realmente que há no seu sócio uma imaturidade emocional, né? Uma infantilidade, falta um amadurecimento. Então, ao fazer isso, o paciente vai se sentindo reconhecido nessa problemática. Então, ele vai reconhecendo, ele vai percebendo que eu estou com ele ali nessa problemática. Então, ele vai percebendo que ele está sendo reconhecido nisso que ele está falando. Então, ele começa a perceber uma sintonia entre ele e mim, entre ele e o seu analista. Aí nós vamos, então, caminhando nesse sentido, e eu posso, de repente, colocar uma interpretação. Você hoje percebe coisas no seu sócio que antes você não percebia, antes você não trazia isso para as sessões, porque você idealizava muito o seu sócio e não conseguia vê-lo como ele realmente é, nas falhas, nas imperfeições. Então, olha que interpretação interessante. Antes você idealizava muito o seu sócio e hoje você desconstruiu essas idealizações e está vendo o seu sócio como ele realmente é. Então, a sessão vai progredindo, o analista vai acompanhando ali o seu paciente, mas chega um determinado momento ali, faltando ali uns 20 minutos para acabar a sessão, uns 15 minutos para acabar a sessão, um momento que eu estou chamando aqui um momento de virada, um momento de um aprofundamento maior. Então, eu diria para o paciente assim: onde você colocaria este sócio como um elemento interno dentro de você? Olha que interessante essa virada, né? Olha que interessante. Então, eu não estou mais pensando esse sócio como um outro, eu não estou mais pensando esse sócio num regime de exteriorização, eu começo a pensar esse sócio como um reflexo do meu próprio paciente. Então, você reconhece esses aspectos imaturos, descompromissados, infantis dentro de você, na sua própria personalidade? Então, o que você está dizendo é que você teve até aqui um descompromisso em relação a você mesmo, em relação aos seus valores, e que agora, com essa atitude, percebendo isso no sócio, você também tem condições de perceber isso em você e de começar a tratar esse aspecto caminhando num sentido de um compromisso maior com você mesmo. Então, olha que interessante essa virada. Então, eu não estou numa postura social na análise, né? Eu não fiquei ali como um conselheiro. Eu fui dando essa corda inicial para o paciente, para ele falar mais sobre o problema. E ao falar mais sobre o problema, ele vai me dando no relato dele elementos para que eu possa, mais para frente da sessão, ter condições de fazer essa virada e de que o paciente se aprofunde nessa questão, que ele saia dessa visão só exterior do problema, que existe, claro que existe, esse sócio existe fora dele, esse conflito existe na realidade, mas ele vai conseguir solucionar esse problema externo a partir do momento que ele tiver uma visão interiorizada do problema e que ele perceber esse sócio dentro dele. Toda transformação, ela se dá de dentro para fora. Então, tomando essa consciência desse sócio nele próprio, ele pode, então, lidar com esse sócio e transformar essa situação fora dele. Tomar uma atitude, né? Se apropriar mais de uma atitude e de uma decisão. E também podemos pensar nesse caso, né, nessa sessão, um outro ponto de virada que pode ser deixado para ser trabalhado mais no final da sessão, que é depois que você trabalhou esses aspectos todos, o analista perguntar para o paciente: e esta sociedade aqui que se dá e que ocorre entre mim e você,
como que você acha que está esta sociedade aqui? Você tem um desejo de rompimento ou o seu desejo é de dar continuidade, de prolongamento? Então você pode trazer essa circunstância que está se passando fora do paciente, mas trazer isso para o âmbito da transferência. Tudo o que o paciente fala na sessão, tudo está também remetido ao aspecto transferencial. Mas eu não gosto, como muitos analistas fazem, de ficar o tempo inteiro interpretando esta transferência, né? O tempo inteiro interpretando a transferência. Eu gosto de interpretar na transferência, mas não de ficar interpretando o tempo inteiro a transferência. Mas de vez em quando, isso é importante que seja feito, que se faça uma interpretação quando se percebe ali que essa transferência está mais negativa, quando se percebe ali pelas atitudes do paciente que essa relação está tendo problemas. Então, nós podemos ir para esse aspecto transferencial e interpretar a transferência. Então, esse também poderia ser um ponto de virada que o analista pode fazer. Era isso, senhores. Fiquem bem. Até o próximo Divan Me Disse.